Uma boa noite a todos. Vamos, nesse momento, fazer a nossa vibração para reencontrar com os companheiros da espiritualidade, onde que estarão aqui conosco e nos auxiliando, nos orientando mais essa reunião, para que num clima de paz e harmonia possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa, aproveitando os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que ele nos trouxe, e aqui nós estudado pelo companheiro Carlos Jimenez, que trouxe o estudo da noite, o capítulo 3º, no seu item 10, para frente, porque o item é muito grande, então nós dividimos ele em duas partes. Então nós vamos de imediato passar a palavra ao Carlos, que ele possa trazer a mensagem da noite, aproveitando esses instantes da nossa vibração, para que possamos, nesse instante, aproveitar essas vibrações salutares, que possam auxiliar aqueles companheiros que necessitam do tratamento espiritual, que nós possamos desenvolver esse trabalho, lembrando sempre daquelas pessoas que sempre recomendam as nossas preces, porque está registrado no nosso livro de prece, e aqueles outros que têm em mente um companheiro que necessita da vibração. Então nós desde já agradecemos a todos, com essa vibração possa ser proveitosa a todos nós, aqui encarnados quanto aos desencarnados. E de imediato nós vamos passar a palavra ao Carlos, ele preparou o estudo para nós. Fica à vontade, Carlos. Bom, Carlos Jimenez, não há necessidade de apresentação, já esteve aqui conosco, é um companheiro aí do Movimento Espírita de Franca, trabalha na USP, da Rádio de Franca e mais outros serviços que ele tem. Ele vai depois informar melhor aí as informações que ele trouxe para nós. Obrigado, Sandro. Boa noite a todos. Boa noite. Pô, mas boa noite fraca, precisamos melhorar esse boa noite, né? Sempre a marca registrada é uma boa noite forte, não é, Sadanate? Sem boa noite a gente dorme. Tem que deixar para dormir depois em casa não dorme, né? Boa noite. Boa noite. As crianças estão aqui, ó, tem que animar. Brincadeiras da parte, meus votos, muita paz a todos. Prazer muito grande estar aqui. E anote já na agenda de vocês. Ano que vem, no dia 30 de agosto de 2024, eu estarei aqui novamente. Porque hoje é dia 31 de agosto de 2023, eu estou aqui. O ano passado, 1º de setembro de 2022, eu estive aqui. Coincidentemente, um ano depois, eu estou retornando o contrato que eu fiz com o seu Valentim, bônus horas lá no plano espiritual. É sempre. Acontece que isso é difícil para aquisição. Então, nós precisamos marcar com antecedência. Então, para sempre ter os bônus horas lá garantido no plano espiritual, todo ano nessa época, ou na última semana de agosto, ou na 1º de setembro, nós estamos aqui na Sebastiana Barbosa Ferreira, que eu tenho um carinho muito especial por essa casa, de conversar com o São Valentim. Foi aqui, efetivamente, que a gente começou o nosso estudo na doutrina espírita. Estava tentando lembrar aqui, salvo engano, no ano de 2006, 2007, 2008, por aí aproximadamente, nós fizemos o Coen aqui, né? Com o César, com o Agostinho. Acho que tem até hoje? Tem até hoje? Sextas-feiras, né? E as terças-feiras ainda tem aquela reunião que você citou. Isso, também. Aí a gente vinha numa reunião que tinha um atendimento na terça-feira, a colega lá no fundo participava com a gente, né? Eu lembro de você. Como é que é o seu nome mesmo? Obrigado, senhor, pela presença. E é um prazer muito grande estar aqui, senhor Valentim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo, né? Nós estamos no século 21, ano 2023. É fácil falar sobre o Espiritismo agora porque nos é permitido. Mas nem sempre foi assim. O primeiro Código Penal que o Brasil teve, lá estava escrito no seu artigo 157. Era proibido, era crime praticar o Espiritismo. Imaginemos nossos irmãos que passaram por aquela oportunidade, passaram por aquela experiência e conduziram o movimento para nós chegássemos até aqui. Hoje ainda nós somos aqui poucas pessoas, mas a nossa esperança e a nossa missão enquanto seres encarnantes é que nós divulguemos cada vez mais a palavra do Espiritismo, porque para nós ele é a terceira revelação, é o Consolador prometido. Porque nós tivemos primeiro Moisés, naquele estágio da humanidade que precisava da forma como foi, de certa forma, parametrizado aquela religião. Depois veio Jesus trazendo para nós o amor, e aí veio em seguida o Espiritismo através das mãos de Allan Kardec, trazendo para nós a racionalidade, a fé raciocinada.
E hoje nos coube aqui falar no capítulo 4, que é o ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nada mais é do que a nossa querida reencarnação. Para nós, um princípio básico, um princípio importantíssimo e o que nos diferencia de muitas correntes religiosas, porque para algumas não existe isso. Lembrando que para o Espiritismo, os 5 princípios básicos, né? Tem alguns que falam que são 10, mas para nós os 5 básicos, né? Que é de certa forma um consenso. O primeiro deles, a existência de Deus. O segundo, a imortalidade da alma. O terceiro, pluralidade das existências, que entra a reencarnação. Pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade nosso com o plano espiritual. Isso, de certa forma, a gente consegue resumir nesses 5 princípios fundamentais, para um, os princípios básicos para outro, a nossa querida doutrina espírita. E se nós não entendermos a reencarnação da forma como ela foi colocada pela espiritualidade nos 5 livros de Allan Kardec, a gente fica um pouco perdido. Porque a gente imagina o seguinte, pô, mas eu sou obrigado a casar com quem eu estou casado? Eu sou obrigado a ter o filho que eu tenho? Eu sou obrigado a ter a doença incurável que não tem uma explicação que eu estou tendo nessa oportunidade? A reencarnação, evidentemente que a partir do momento de nós aprofundarmos o estudo dela, explica todas essas questões e muitas outras. Porque às vezes nós nos perdemos, né? E a gente não pode esquecer das causas atuais das aflições. Allan Kardec é muito claro, não sei se nesse capítulo, um pouco mais à frente, ele diz que a maioria das dores, né, dos sofrimentos, não com essas palavras, mas nesse sentido, a maioria das dores da humanidade é em decorrência das causas atuais das aflições. Nós não podemos esquecer disso, né? O espírita, é muito cômodo para nós jogar toda a culpa na espiritualidade, né? A gente fuma durante 40 anos, aí surge uma doença no pulmão e fala, é meu karma, eu precisava pagar a estrada dessa. E esquece que, de certa forma, nós plantamos na atual existência as nossas dificuldades. Então, o Espiritismo, nessa fé raciocinada, traz para a gente, abre, né, a cortina e começa a explicar alguns pontos. Se, porventura, naquela existência você não consegue achar uma explicação plausível, racional, para aquela dor ou sofrimento pelo qual você está passando no momento, aí existências anteriores vai nos ajudar e vai nos explicar. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, eu vou falar para vocês sobre um filme muito interessante, não sei se alguém que já teve a oportunidade de assistir, que é o filme O Baile das Loucas. Alguém já assistiu aqui? Ninguém assistiu? Então aí fica mais legal a história ainda, hein? Aí vai ser uma surpresa. O filme Baile das Loucas está disponível na Amazon Prime Video, né? Plataforma de streaming. E esse filme narra a história de uma jovem chamada Eugénie. A Eugénie é uma jovem da segunda metade do século XIX na França e ela, por volta dos seus 20 e poucos anos, começa a ouvir vozes, começa a sentir coisas que ela não tem explicação, começa a ver vultos e ela começa a ficar meio perdida com isso, não sabe o que está acontecendo com ela, aquilo é tudo muito novo. A família dela é uma família tradicional, pai, mãe, ela tem um irmão, olha meio torto para tudo aquilo, não entende também e não tem uma explicação lógica. E aí, vou perguntar para os jovens aqui, então tem bastante. Você é jovem, né? Aqui hoje, por exemplo, quando você quer encontrar com seus amigos, você vai em que lugar, por exemplo? Shopping. Shopping, sorveteria, né? Cinema. Naquela época, a Eugénie, ela não ia nesse lugar porque não existia. E lá os jovens da época da segunda metade da França iam aonde? Iam para a biblioteca. E aí ela estava na biblioteca lendo, né? O local de paquera da época era a biblioteca, ver como é que era diferente. E ela estava lá na biblioteca lendo, e ela apareceu um rapaz, eles começaram a trocar olhares, trocar paqueras, né? Ele gostou dela, ela gostou dele e tal. Eles começaram a conversar e o rapaz, do nada, tira um livro, um exemplar de O Livro dos Espíritos e entrega para a Eugénie. E ela pega o livro com as suas 1019 questões e começa a ler e começa a entender tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Só que, sempre tem um só que, né? Só que não deu tempo desse livro cair na mão do pai, da mãe, do irmão da Eugénie. E a família tinha uma reputação a zelar lá na segunda metade do século XIX na França. O pai dela, não deixando ela queimar, né, o nome da família em razão dos distúrbios que tinha, pegou e fez o que com a Eugénie? Internou a Eugénie num hospital psiquiátrico, no manicômio. E aquela época, os tratamentos que tinham para os nossos irmãos doentes mentais eram muito diferentes do que é hoje. Eles sofriam choques, sofriam banhos de gelo, ficavam em solitárias, e a Eugénie passou por tudo isso. E lá, quando ela chegou no hospital, o médico chegou para ela e falou: qual que é o seu problema?
fazendo aquela análise inicial, ela falou, não, eu não tenho problema nenhum, não estou doente, eu apenas vejo pessoas que já morreram, converso com pessoas que já morreram, né? Médico, tal, anotando. E do lado tinha a chefe da enfermagem, chamada Genevieve. A Genevieve era uma profissional estabilizada, já chefe do setor de enfermagem do hospital, e aí ela vendo aquilo, e ela tinha acabado de perder a irmã dela, que ela gostava muito. Profissionalmente ela estava estabilizada, morava com o pai dela, só que alguma coisa murmurava ela, que era a partida prematura da irmã que ela gostava tanto. E ela vendo a Eugenie tendo aquelas crises, né? Chamadas crises, mas nada mais era que comunicação com o plano espiritual, ela chegou para a Eugenie e propôs o seguinte. O que vocês acham que ela propôs para ela? É só vocês assistirem um filme que vocês vão saber. Que eu não vou contar aqui, eu não vou dar o spoiler total do filme. Já fiz a primeira oportunidade, já joguei a isca, já pesquei vocês. Agora vocês assistem. Mas o filme não é um filme doutrinário, né? Não é um filme espírita. Ele aborda essa questão, mas é muito interessante para a gente assistir, mas evidentemente não é um filme espírita, é um drama, né? Um romance com drama. E aí, isso traz para nós que essa questão de comunicabilidade com o espírito, influência na vida de nós, enquanto seres em evolução, é algo muito corriqueiro. Às vezes, no caso da Eugenie, um pouco mais avançado, um pouco mais ostensivo, e outros menos. Mas todos nós sofremos a influência do plano espiritual. E a nossa dificuldade, ou o nosso desafio, prefiro usar a palavra desafio, é justamente a gente saber o quê? Lidar com isso. Saber entender até que ponto nós temos que interagir com o plano espiritual, até que ponto nós temos que seguir o plano espiritual. E aí existe uma lei, chamada lei de sintonia, de que é aqui nós escolhemos os nossos parceiros que caminham conosco no plano espiritual. Mas para a gente poder chegar nesse ponto, a gente não pode esquecer que a atual existência que nós estamos, a atual encarnação, é uma dádiva divina. É uma oportunidade muito grande que Deus nos deu para que nós estivéssemos aqui. Porque o Carlos Gimenez, que chegou no berço nessa atual existência, ele tem que ser pior do que o Carlos Gimenez que vai sair, que vai para o túmulo. Então, do berço ao túmulo, nós temos um recorte, uma oportunidade que nos é dada. E o que a gente faz, invariavelmente? Falo por mim, não sei vocês, mas eu falo por mim. A gente acorda estressado, a gente acorda reclamando, a gente fica correndo atrás dos bens materiais e esquece da essência da vida. E aí, seres como Emmanuel vem para nós explicar ou nos ensinar para que efetivamente nós estamos aqui. E ele traz, eu trouxe um trecho aqui do prefácio que ele faz no livro Vinha de Luz. Ele escreve o seguinte, prestem atenção: meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à própria condição evolutiva. Cada criatura procura o alimento que lhe corresponde à própria condição evolutiva. Por que eu destaco isso? Porque nós temos a vã ilusão de que todos nós estamos no mesmo estágio. E aí, quando você vê alguém tirando algo de outro, se apropriando de algo que não lhe pertence, desejando mal ao outro, fazendo mal ao outro, buscando mais a matéria do que o espírito, a gente fala, não é possível. Olha como é que fulano é. Olha como é que fulano faz. E Emmanuel esclarece, cada um procura aquilo que lhe corresponde à própria condição evolutiva. E ele continua, a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Ainda no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Pronto. Esclareceu um dos grandes enigmas da sociedade, que é o famoso casamento. Por quê? Quando eu me uno a outra pessoa, quando eu caso com a intenção de procriar, ter filhos, uma família, eu, na minha vã ilusão, imagino que aquela pessoa vai ser um espelho de mim. E ela vai reproduzir tudo aquilo que eu faço, que eu falo. E vai ser sempre do meu jeito. E o que acontece no casamento? Quem é casado aí se relaciona sabe. É encaixe e desencaixe todos os dias. Porque um gosta da noite, o outro gosta do sol. Um gosta da água, o outro gosta do vinho. Um gosta da novela, o outro gosta do futebol. Um gosta do A, o outro gosta do B. E aí, se nós pararmos para pensar,
para que Deus nos deu a oportunidade do casamento? Sendo que se ele é sempre amor, se ele gosta da gente, se somos filhos dele, ele já poderia ter nos criado seres autônomos, seres que não precisassem se unir um ao outro. Se deu a oportunidade, se estamos passando pela experiência, é porque existe uma razão. E a maioria de nós esquece de aproveitar a oportunidade de entender o grau de adiantamento do outro e acaba derrapando, acaba errando, acaba fazendo o que não deve ser feito. E o que acontece em termos reencarnatórios? Na próxima, vamos encontrar novamente. Enquanto não ajustarmos sob a ótica divina, né, no amor puro, no amor celeste, de respeitarmos uns aos outros, acontece o caso lá do livro Nosso Lar, da mãe de André Luiz, que é muito comum, mas faço questão de repetir, muito conhecido, perdão, mas faço questão de repetir. A mãe de André Luiz, se dedicando à família, cria os filhos. O pai, não contente em se detiver naquele espelho de família, procura outras pessoas, duas amantes. E a mãe de André Luiz, um ser superior, encontra ele no plano espiritual. André Luiz fala: meu pai, como está? Seu pai não está tão bem. E as amantes que ele tinha, eles estão juntos. E você, mãe, o que você vai fazer? Eu vou reencarnar agora na frente deles, porque receberei os três na condição de filhos. Isso é um ser evoluído. Porque ela sabia que não adianta fugir, que aqueles 4 espíritos, 5 no caso de André Luiz, tinham e têm, né? Teriam ajustes a serem feitos enquanto seres reencarnantes. E aí às vezes a gente quer o quê? Ficar livre dos nossos problemas. Não, eu não aguento mais você não me aguenta, não quero saber mais desse filho, não quero saber dessa filha, não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, não quero minha esposa, não quero meu filho. E a gente toma rumos na vã ilusão de que seremos felizes sob o ponto de vista material. E a doutrina espírita nos explica que enquanto nós não soubermos, respeitar uns aos outros, em termos evolutivos, numa escadinha que existe, que é o que Emmanuel fala, que os homens, no terreno das emoções, há gradações. E continua, né? Continua não. Aí o espírito de São Luís, lá no capítulo efetivamente do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: deve também considerar-se que no estado de desencarnado, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo que o liga ao grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, no plano espiritual, é ele mais ou menos feliz, livre, esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. O que ele está falando aqui? Vamos resumir de uma forma mais simples? Os mesmos defeitos e as mesmas virtudes que você carrega hoje, você vai levar para o plano espiritual. Eu há muito tempo acreditei que quando eu morresse, eu, entre aspas, seria um ser mais perfeito. Então, enquanto desencarnado, eu não mentiria mais. Se eu tenho orgulho aqui, enquanto desencarnado, eu não seria mais orgulhoso. Se eu sou egoísta aqui, enquanto desencarnado, imaginava eu que não seria mais egoísta. E aí vem essa e tantas outras mensagens dos nossos irmãos que já partiram dizer o seguinte: aproveite agora aí para saber amar mais, ser mais fraterno, ser mais humilde, ser mais generoso, ser mais otimista, ser mais companheiro. Porque depois que você passar para cá, em termos evolutivos, é mais difícil evoluir. Porque aqui no plano espiritual, a consciência está o quê? Ela está expandida. Então, errar lá é mais raro, porque você sabe que as consequências são mais fortes. Ao passo que nós estarmos aqui, né, sob a influência da carne, a gente se ilude e a gente acaba tomando os caminhos dos tesouros materiais. E aí a gente fica pensando, mas como é que a gente pode ser mais espiritualizado no mundo de expiação e prova como o nosso, né? E a gente lembra de figuras como Chico Xavier, que é a história dos tomates.
Eu não me lembro se eu contei o ano passado aqui, mas se eu contei, vocês me perdoam, vou contar de novo, porque a história é boa. Chico Xavier foi comprar tomates. Quem compra tomates aqui? Ninguém? É proibido na dieta de vocês comprar tomate? Vamos interagir que vocês estão dormindo. Estou dizendo que vocês estão dormindo. Isso é boa mesmo. Eu estou com uma caixa ali fora de tomates, vocês querem comprar? Eu trouxe para vender para vocês. Chico Xavier foi comprar tomates. E aí, comprando tomates, ele pegava um tomate bom, colocava na sacola. Pegava um tomate ruim, punha na sacola. Uma pessoa parou do lado e ficou olhando aquela cena. E não entendeu. Eu não sei vocês, mas quando eu vou ao supermercado, ao varejão, à feira, quando eu vou comprar tomates, eu só compro os tomates bons. Os tomates ruins eu deixo lá. Não vou pagar coisa ruim, não vou comer. Mas Chico Xavier fazia isso. E a pessoa perguntou para ele: Chico, senhor me desculpe, mas por que você compra a cada tomate bom que você pega um tomate ruim? E ele falou daquele jeito dele: minha irmã, sabe o que é? Se eu ficar só com os tomates bons, quem vier depois de mim vai ficar com os tomates ruins. Essa sensação de irmandade para alguém que ele nem estava vendo, nem conhecia, nem sabia quem é o que faz dele um ser mais próximo na escala espiritual de Deus do que nós. E é nessas pequenas coisas que a gente começa a entender que todos nós estamos, de uma certa forma, interligados, fazemos parte de uma mesma família universal. E é para isso que nós estamos aqui. Só que enquanto nós estamos aqui, a gente quer o quê? Sombra, água fresca. Quem torce pro Palmeiras aí? Ninguém? Tem ninguém. Tem palmeirense lá. São Paulino tem? São Paulino também tá bom agora. Paulino palmeirense. Palmeirense? Não sente firmeza não, irmão. Palmeirense e verdinho. Santista tem ou não? Lá no fundo, o Santista é sempre mais tímido mesmo, né? Assim. E corintiano, tem ou não? Só você, colega? Não é possível. A analogia do futebol eu trouxe porque é o seguinte: quando a gente está torcendo para um time que ganha, desses 4 melhores atualmente é o Palmeiras, é fácil a gente torcer para o time. Quando o seu time está ganhando o campeonato, quando a sua conta no banco corrente está cheia de zeros na frente, quando a sua família está próxima de você, seus filhos são pequenos que você ainda carrega para onde você quer, a gente não lembra nem de Deus. A gente não lembra da nossa evolução. A gente não lembra porque, na verdade, nós estamos aqui. E aí a gente começa a expandir os nossos jeitos, no egoísmo, no orgulho, na vaidade. E às vezes a gente se perde. E aí quando cai no fundo do poço, que a gente começa a olhar para cima, a gente começa a buscar Deus. Às vezes é uma doença incurável que tem que bater a nossa porta. Às vezes é um ente próximo que tem que partir antes da gente, que a gente não esperava. Às vezes é um revés financeiro no nosso campo profissional. Emmanuel tem uma frase que é o seguinte, que ele fala que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que a gente sorrir sob os narcóticos da queda. Mais vale chorar sob os aguilhões, sob as algemas da resistência, do que a gente sorrir sob os narcóticos da queda. E quando a gente está caindo, a gente está sempre sorrindo. Eu não conheço ninguém que está em queda e que está chorando. Agora, quando chega ao fundo, que vem a dor, que vem o sofrimento. E a gente começa a procurar, a pesquisar, a buscar Deus nos templos religiosos. E aí, várias doutrinas religiosas têm um cardápio, da forma como você quiser. Tem interpretações, existem várias. E às vezes a gente cai aqui no Espiritismo. E o Espiritismo explica para nós que esse sofrimento que bate à sua porta é único e exclusivamente algo que você plantou. Que é, com todo respeito, tem algumas doutrinas que tem a questão do castigo, né? Considera Deus como o ser supremo que castiga os outros em razão do que próximos fizeram de errado. A doutrina espírita não. A espírita é muito clássica, muito clara, ao dizer que o que você planta, você colhe. E aí estava eu, por volta dos meus 6 anos de idade, lá na minha querida Ituverava, tem mais um representante aqui, né? Na nossa grande Ituverava, da qual... E estava eu por volta dos meus 5, 6 anos, e a minha mãe chegou na escolinha, né, no prézinho, não sei como é que chama hoje, maternal, enfim, antes da gente começar a primeiro ano. E aí ela chegou chorando, conversou com a professora na porta, e a professora me chamou, falou: Carlos, vem cá, sua mãe vai te levar embora e tal, minha mãe chorando. Eu, mãe, mas o que aconteceu? Falou: sua avó morreu.
E eu, uma criança de 5, 6 anos, entendia muito bem, né, o que era morte, como é que era aquilo tudo. E naquela época os enterros eram feitos nas casas, os velórios eram feitos nas casas das pessoas. E aí eu cheguei na casa da minha avó, um monte de gente, meus primos, meus tios. Eu só tinha visto aquilo em festa, achei que fosse uma festa. E aí cheguei lá, e todo mundo triste, chorando, em volta no caixão, minha avó lá. E aí eu fiquei perguntei para minha mãe, por que Deus permite que as pessoas morram, né? Tá todo mundo aqui triste, chorando. Deus não é bom? Só que Deus é bom para mim. E aí, lógico, ela me deu uma resposta na ótica da religião pela qual ela professava naquela oportunidade. Ela falou, sabe o que é? Que Deus tem um caderno na mão dele. Tem um caderno na mão dele. E aí, quando você nasce, ele escreve lá na capa, Carlos. E aí, ele pega a primeira folha e escreve quando você faz a sua primeira coisa errada. Vai escrevendo, assim sucessivamente. Cada coisa errada que você faz, ele vai anotando nesse caderno. E aí, quando chega na última folha do caderno, na última linha, que ele escreveu tudo de erro que você já fez, que ele fecha o caderno, ele te leva embora. Foi isso que aconteceu com a sua avó. O caderninho dela encheu de erros que ela cometeu, sob a ótica divina, e aí ele tirou ela de circulação, levou ela embora. É assim que é a morte. E aí, eu cresci com essa concepção durante muito tempo, até que a gente se depara com a seguinte situação. A moça grávida faz o pré-natal, vai ao médico, toma os remédios, toma as vitaminas, todos os exames, faz todo o procedimento recomendado, está tudo bem, tudo tranquilo, tudo sob controle. É marcado o dia do parto, sem problema, pressão medida, anestesia, sem problema, está lá, faz a incisão, cesárea, sem problema, tudo tranquilo. O médico abre, tira, levanta a criança, corta o cordão umbilical, levanta a criança chora, enche os pulmões, o médico abaixa, a criança morre. E aí eu perguntei a mim mesmo, como é que a criança foi tirada de circulação, sendo que o caderno dela não foi nem aberto a primeira página. Não escreveu nem a primeira linha, ela não errou. Como é que ela faz? Por que Deus permitiu isso? A doutrina espírita me esclareceu. O caderninho não é somente da nossa atual existência. A gente traz de outras oportunidades as nossas falhas, os nossos acertos, as nossas experiências. E estamos interligados umas às outras num eterno, ou melhor dizendo, infinito processo de engrandecimento moral, espiritual, mas não material. Porque se a gente considerar só a matéria, para os nossos irmãos materialistas, né? Quais são as 10 leis do materialismo para os nossos irmãos materialistas? Primeira lei dos irmãos materialistas: não sofrer sob nenhuma circunstância. As outras 9, seguir incondicionalmente a primeira lei. Para os irmãos que vivem sob a ótica materialista, o sofrimento é um fardo, é um peso, é algo que tem que ser extirpado a todo custo. E aí a gente se depara com os conflitos bélicos, com as guerras. Estamos vivenciando, né? Há mais de um ano e 7 meses, né? 6 meses, um conflito lá na Rússia e na Ucrânia. São irmãos nossos que estão lá, que já partiram, que estão lá no sofrimento. E a gente se fica imaginando, em pleno século XXI, tem pessoas que ainda vibram nessa faixa, que ainda pensam dessa forma. Certa vez, o cara foi assistir uma missa. E lá na cidade dele, seu Valentim, ninguém andava de carro, era só de jegue. E aí ele estava muito entusiasmado, porque ele ia assistir a missa. E aí ele chegou e falou o seguinte: hoje eu não vou amarrar meu jegue, eu tenho tanta fé em Deus que meu jegue não vai sair da praça, não vai correr. E aí passou um amigo dele e falou: você não vai amarrar seu jegue? Ele vai fugir, não. Eu tenho fé em Deus, eu vou estar na igreja, meu jegue, a hora que eu voltar, ele vai estar aqui. Aí ele entrou na igreja, foi. Aí o padre viu o jegue dele lá fora solto, falou: você não vai amarrar seu jegue? Ele vai fugir. Ele falou: padre, eu tenho tanta fé, que eu não vou amarrar meu jegue, Deus não vai deixar que meu jegue fuja.
Aí o padre falou para ele, você vai lá, amarra seu jegue, volta aqui, porque Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar vigiando o seu jegue. A gente tem a ilusão de que Deus vai pegar a gente num plano inferior e colocar num plano superior. Não. O Deus do Espiritismo, o Deus que explica para nós a reencarnação, fez o quê? Criou a gente simples e ignorantes e deu a oportunidade de cada um dar o seu passo. Cada um crescer da forma como quer. Cada um buscar, nas palavras de Emmanuel, aquilo que lhe corresponde à sua própria condição evolutiva. É para isso que nós estamos aqui. Porque essa concepção de um ser que vai resolver os nossos problemas é uma ilusão. Isso não vai acontecer. Porque se a gente imaginar assim, por que Deus, então, se a gente partir da ótica que Deus fez tudo, por que Deus colocou o Chico Xavier no estágio de amor que ele colocou e não me colocou eu, Carlos Gimenez, naquele mesmo estágio de amor? Ele gosta mais do Chico do que de mim? Ou por que Deus deu a oportunidade de eu encarnar aqui no Brasil, um país, sob o ponto de vista de guerras com outras nações, tranquilo, né? E colocou os nossos irmãos no Oriente Médio que brigam há muitos anos constantemente. Eles gostam mais da gente que está aqui, ele gosta mais da gente que está aqui e menos deles que estão lá? Não. As opções que nós fizemos, nós e eles, fizeram com que nós reencarnássemos no lugar que estamos reencarnando. E aí, a gente para e começa a entender que tudo que acontece, que eu jogo ao universo, que eu estou plantando, um dia eu vou colher. Mas ainda assim, determinadas coisas não são tão claras, não são tão fáceis. Eu fui atender uma senhora, trabalho no Fórum de Franca, uma senhora bateu lá, né? Foi ao balcão e disse o seguinte, eu gostaria que você visse para mim como é que está o andamento do meu processo. Eu, pois não. Peguei os dados dela, fui lá, consultei e vi o caso. Falei, o que a senhora gostaria de saber especificamente? Ela falou o seguinte, eu estava grávida e aí tive uma intercorrência na gravidez e fui para o hospital. Chegando no hospital, eles me deram um remédio numa medida, num percentual a mais do que eles tinham que me dar para controlar a crise que eu estava tendo e eu acabei perdendo o bebê. E aí, fiquei um tempo lá, 2 dias, me mandaram embora. Fui para casa, tive mais problemas, tive que voltar. Na segunda vez que voltei, eles tiraram meu útero, em razão daquela medicação errada que tinha sido feita naquele primeiro momento. Eu falei, mas esse é o fato, o que a senhora quer? Ela fala, eu quero justiça. Eu quero que essa médica passe por aquilo que eu estou passando. Eu quero que eles sofram da forma como eu estou sofrendo. E eu disse para ela, eu falei, minha senhora, primeira coisa, nós estamos na lei dos homens, na justiça dos homens. E por mais que a senhora tente fazer com que aqueles que causaram esse mal para a senhora sintam a mesma dor, o juiz não tem esse poder. Os homens, a lei dos homens, não tem esse poder. Ela queria vingança. Ela queria olho por olho e dente por dente. E é isso que a gente busca nas nossas reparações, quando as coisas não saem da forma como a gente quer. Quando alguém pisa no nosso calo, né? Tem aquele linguajar, quando alguém pisa no meu calo. Aí um dia eu estava até fazendo um curso, e aí tinha uma senhora próxima, não conhecia a gente, naquela questão de interação de um com o outro, de, como é que chama aquilo? Dinâmica, né? De um para o outro, etc. E aí eu conversando com ela, falei, como é que é a senhora, né? Quanto tempo, tal? O que a senhora faz, o que a senhora fez? Como é que a senhora é, né? Ela falou, eu sou o seguinte, eu sou 100% com os meus amigos. Todos os meus amigos podem pedir tudo para mim. Eu faço de tudo para eles. Eles só não podem pisar no meu calo. Aí eu fiquei imaginando. E ela falou isso com sinceridade, ela falou isso de coração aberto. Ou seja, nós somos um pouco assim. Eu sou um pouco assim. Eu gosto de todo mundo desde que todo mundo fale sim para mim. E aí, às vezes, eu quero assistir ao jogo do Corinthians, mas meu amigo quer ir para o cinema. E aí, como ele não atendeu a um pedido meu, ele já não serve mais para mim. E assim eu sou com a minha esposa. Se ela responde aos meus anseios, eu estou do lado dela.
Mas a partir do momento que ela pensa diferente e age diferente daquilo que eu espero, aquilo já não me agrada mais. Nós, seres em evolução, estamos aqui próximos uns dos outros, justamente para quê? Para a gente possa crescer. Aos que estão em cima, olhar para baixo e puxar os irmãos. Aos que estão embaixo, tenham humildade de pedir os que estão acima. E aí, continua aqui Emmanuel. O discípulo de Jesus, né? Na classificação de Emmanuel, o discípulo de Jesus é quem? É aquele ser, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória. Então, o discípulo de Jesus, aquele que já se entediou, já cansou das substâncias deterioradas da experiência corpórea, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Percebam que aqui o ângulo é sempre do quê? Da expansão, nunca é da interiorização. E o nosso principal foco é eu quero para mim, eu faço para mim, eu não estou me sentindo bem. E a gente esquece de olhar à nossa volta, a gente esquece de olhar do outro lado, esquece de interpretar a situação do outro. Aquela palavra empatia, de se colocar no outro. Esse é um grande desafio nosso, ser reencarnante, ser que está no mundo de expiação e prova. Porque se a gente parar e pensar por que Jesus veio, né, sob a ótica da doutrina espírita, com respeito a todas as outras religiões, mas por que Jesus veio encarnado, vestiu um corpo de matéria como o nosso, esteve aqui? Ele veio justamente para mostrar para nós que, ainda que sob a influência da matéria, a experiência da carne, é possível você amar o próximo como a si mesmo. É possível você caminhar juntos. A partir do momento que nós tivermos a oportunidade de caminharmos todos juntos, e quando eu digo todos juntos, é nós aqui, irmanados com os nossos irmãos da África, com os nossos irmãos do Oriente, com os nossos irmãos mais pobres, com os nossos irmãos mais ricos, com os nossos irmãos poderosos, nós teremos a concepção. Fala, cara, mas como é que eu vou me irmanar com alguém? Em primeiro lugar, é respeitando a opinião alheia. Nós temos uma dificuldade muito grande e nós passamos aí agora por uma experiência forte com relação a eleições, né? No qual muitas famílias, muitos amigos, muitos colegas de trabalho não sabiam a respeitar a opinião alheia. E aí repito aqui as palavras que o Rossandro trouxe semana passada, lá no Encontro Espírita de Juiz de Fora. O Rossandro falou o seguinte: eu duvido e desafio qualquer espírita, me provar que ele defendeu Jesus ou defende Jesus da forma como ele defendeu o candidato dele nas redes sociais. Como ele defendeu as ideias do candidato dele, seja do A ou seja do B. Se ele defendeu o candidato dele nos embates ideológicos, nas conversas, se ele faz isso se ele faz para Jesus aquilo que ele fez pelos candidatos. Esse é o nosso estágio. De desespero, né, de achar que a atual existência, ela se resolve por si só. E esquece, no caso, que Jesus, o governador do planeta Terra, o governador espiritual do planeta Terra, nunca vai nos abandonar. E ainda que nós passamos por essas experiências, nós teremos outras, nós já carregamos outras experiências de outras encarnações para nós. E a gente tem que seguir. E para já encaminhando para o fim, Allan Kardec, nesse capítulo 4, no finzinho, ele fala o seguinte, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo, ou seja, 4 alternativas se resumem a nós, de acordo com a teoria adotada. Primeira possibilidade, o nada. Essa é a teoria materialista. Para quem é materialista, depois do túmulo, meu amigo, Zé Fini, como diria o outro, fecha a conta e passa a régua. Por isso que eles aproveitam ao máximo a experiência da carne sob o ângulo dos gozos materiais, vamos dizer assim. E essa é a primeira possibilidade que Kardec registra. A segunda, depois que você partir, você vai ser absorvido pelo todo universal. Isso é de acordo com a doutrina panteísta. O que é a doutrina panteísta? Você veio de Deus, de um todo, todos nós saímos do mesmo Deus, somos parte dele, estamos na atual experiência encarnatória e quando partirmos, voltaremos para esse mesmo Deus. Essa é a teoria panteísta. Para a teoria da individualidade,
E aí tem uma fixação definitiva da sorte de acordo com aquilo que você fez aqui. A mais conhecida, os nossos irmãos católicos. Dependendo do que você fizer, você vai para o céu, dependendo do que você fizer, você vai para o purgatório, ou dependendo do que você fizer, você vai direto para o inferno. E aí, a última que ele registra é a individualidade, mas com a progressão indefinida, ou seja, de acordo com aquilo que você fez em existências anteriores e você fará nas próximas experiências. E aí ele continua. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. E a última, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amarem. E é isso que constitui a verdadeira família. Nós, enquanto seres reencarnantes, estamos próximos um do outro e fomos recebidos pelos nossos pais, pelas nossas mães, receberemos os nossos filhos, sempre num elo de engrandecimento um para com o outro. Nós nunca podemos nos esquecer que nós estamos aqui de passagem por este plano. E as possibilidades reencarnatórias nada mais são do que degraus de uma grande escada evolutiva para que a gente possa um dia chegar mais perto de Deus. Porque se nós pararmos e pensarmos que a atual existência é tudo, há alguma discrepância na lei de Deus. Há algumas injustiças na lei de Deus. E uma coisa que é sagrada para nós, uma coisa que é muito claro, que Deus não erra. Deus é soberanamente justo e bom. E nessa justiça e nessa bondade divina, Ele não gosta mais do Carlos do que do Valentim. Ele não gosta mais do Sobenati do que do Luiz. Ele gosta de todos nós da mesma forma. A verdade é que o livre-arbítrio que Ele nos oportunizou fez com que cada um de nós tomássemos, ao longo das experiências, oportunidades diferentes, caminhos diferentes. E aí nós temos pessoas que às vezes riem mais, às vezes choram mais, às vezes têm mais equilíbrio, às vezes têm menos equilíbrio. E aí compete a cada um de nós enxergarmos, lá na lição de Santo Agostinho do Livro dos Espíritos, dentro da nossa perspectiva, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso crescer. E tem aqui o caso, não sei se vocês já ouviram falar, de uma menina chamada Hilary Coutinho. Alguém já ouviu falar nela, não? Tem alguém aqui que é professora de colegial, essas coisas, vestibular? A Hilary Coutinho, uma jovem de uma cidade de 9.000 habitantes, lá do Amazonas. A cidade dela chama Itapiranga. E ela tirou nota 1000 no Enem desse ano. A prova foi o ano passado, o resultado saiu esse ano, no começo do ano. Ela tirou nota 1000. Ela morava numa cidade do estado do Amazonas, com 9.000 habitantes. Imaginemos as condições, tecnologia, internet, livros. E ela estudava sempre com os livros já doados pelas outras cidades, edições já ultrapassadas. A internet ela usava uma rede pública, mas ainda assim ela perseverou. Ela fez a parte dela e ela tirou o quê? Nota 1000. E aí o que aconteceu? Por que o caso dela ficou famoso? Ainda que ela tenha tirado nota 1000 numa situação dessa de adversidade, ela conseguiu passar no curso da Federal de Manaus. Só que a cidade dela fica a mais de 400 quilômetros de Manaus, tem que pegar barco. E ela não tinha condições de morar em Manaus, no campus da universidade. E aí o caso dela, através das redes sociais, tomou notoriedade e aí foi feita uma corrente, as vaquinhas virtuais, e as pessoas doaram dinheiro, muitas pessoas famosas se aliaram a ela para poder ajudar ela, para ela o quê? Fazer o curso de engenharia que ela queria fazer. Veja, ninguém disse para ela que se ela passasse, ela seria ajudada. Ninguém disse para ela que, apesar das dificuldades que ela tinha, se ela persistisse, ela venceria. E é aí que eu trago para nós. Na sua encarnação, ninguém vai bater nas suas costas e falar, seja alguém mais bondoso, seja alguém mais humilde, seja alguém mais paciente.
Porque lá na frente nós vamos te ajudar a você entrar na universidade. Nós vamos te ajudar a entrar para o próximo mundo. Individualmente isso não será feito. Mas a doutrina espírita, os nossos irmãos que já partiram, as psicografias, as psicofonias, os exemplos de seres que nós já tivemos aqui, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, próprio Allan Kardec, eles vêm justamente com essa missão, para que nós aproveitemos a nossa oportunidade enquanto estamos caminhando. E para finalizar mesmo, eu conto para vocês, já que nós estamos falando tanto de estarmos próximos um do outro, o dilema do porco-espinho. Arthur Schopenhauer escreveu que certa vez uma manada de porcos espinhos estava numa nevasca. Era muito vento, muito frio. E aí os porcos, que não têm a racionalidade humana, estavam lá sofrendo, mas aí, por um instinto, eles começaram a se aproximar. E ao se aproximar um do outro, eles perceberam que o calor de um começava a ajudar o outro. E aquele frio diminuiu em razão da proximidade. Só que, por não terem racionalidade, eles se aproximavam cada vez mais e o frio diminuía. Eles se aproximavam cada vez mais e o frio diminuía. Até que o espinho de um começou a espetar o outro. Instintivamente, eles se dispersaram. Ao se dispersar, o frio voltou a machucar, o frio voltou a ficar forte. E aí eles repetiam o processo, se aproximavam, se aproximavam, se aproximavam, a ponto de um espetar o outro. Eles se dispersavam. Até que, nesse aproximar e dispersar, eles acharam a distância ideal entre um e outro, a ponto de não sofrerem tanto com o frio, nem se machucarem com os próprios espinhos. Esse é o nosso desafio, enquanto seres de evolução que caminhamos junto com os nossos irmãos. Nós temos que achar a distância adequada entre um e outro, para que nós não deixemos de estarmos próximos, de caminharmos conjuntamente, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos estar tão próximos ao passo de eu começar a ferir o nosso irmão. Para que nós caminhemos juntos, na esperança de um dia estarmos mais próximos de Deus, que nós saibamos achar essa oportunidade ou essa distância adequada para seguirmos o nosso caminho. E aí, para isso, eu te desejo vida, longa vida. Eu te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas, se vierem as horas de melancolia, que a lua tão meiga possa te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, um coração de menino cheio de esperança, a voz de um pai amigo e um olhar de avô. Meus votos de muita paz a todos, o meu muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.